1 Coríntios, capítulo 7, versículos número 32 até o verso número 35. Mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor, e como ele pode agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, como de agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar o marido. Digo-lhe não para nos engajar, mas para que é decente e para nos unirmos ao Senhor, sem justificação alguma. Amém. Amém, meus irmãos. Na última doutrina, nós nos dirigimos aos jovens para falar sobre o relacionamento dos jovens com a igreja local. Os irmãos estão lembrados que uma das principais marcas que a Bíblia fala sobre o jovem poder se ver livre para poder servir na igreja local, servir ao Senhor, é o fato dos jovens serem solteiros, não estarem casados. Isso permite com que ele possa glorificar a Deus de uma forma diferente dos irmãos que já estão casados, tá? Então, na última doutrina, nós falamos sobre os fundamentos de como é que o jovem tem que levar a sua vida na vida de igreja local, principalmente o jovem solteiro. E hoje nós vamos falar de forma prática sobre como é que o jovem pode fazer isso na prática. Inclusive, esse texto que nós lemos é apenas para relembrar os irmãos daquilo que nós já falamos, tá? Então, nós falamos da última vez pelo menos 2 fundamentos que devem incentivar os jovens, aqueles que não casaram, a entregar a sua vida para glorificar a Deus no serviço da igreja local. Tivemos 2 fundamentos. O primeiro fundamento é que o jovem, enquanto solteiro, ele pode glorificar a Deus de uma forma que o casado não pode. Então, os irmãos lembram daquele texto de Isaías, capítulo 56, quando Deus fala o seguinte acerca daqueles que não casaram, dos eunucos? Ele vai dizer: eu vou dar a vocês um nome melhor do que o de filhos e filhas, Ou seja, melhor do que você ter um casamento, do que você constituir família, de pessoas carregarem o seu sobrenome, dos seus filhos manterem o seu nome vivo no mundo, eu vou dar uma bênção maior do que isso, uma bênção eterna. Ou seja, essa bênção do casamento, a bênção familiar, são bênçãos que são terrenas. Não deixam de ser bênçãos, Não deixa de ser uma coisa boa, mas são coisas passageiras, terrenas. Mas a bênção que Deus dá ao jovem solteiro é uma bênção eterna, que faz com que o jovem possa glorificar a Deus de uma forma que o casado não pode fazer. E aí nós aplicamos isso em 3 questões. Como? Lembrando apenas, Primeiro, como é que um jovem solteiro consegue glorificar a Deus de uma forma diferente daqueles que já estão casados? Primeiro, mostrando que o verdadeiro crescimento da igreja é por meio de conversões ao Senhor e não mediante casamentos, tá? Como é que uma igreja cresce? É quando nós nos casamos e temos filhos, e aí quanto mais filhos a gente tem, parece que a igreja está crescendo? Não, nós vimos que a igreja está crescendo quando jovens solteiros, em números maiores, expressivos, professam a fé no Salvador, se convertem. Aí nós vimos que a igreja está crescendo mais na vida desses jovens do que quando nós nos casamos e temos filhos. Por quê? Porque mesmo quando nós nos casamos e temos filhos, os nossos filhos não nasceram de novo ainda. Eles só vão poder professar a fé quando eles se converterem, tá? Então, por exemplo, quando você vê a minha família, o David, e daqui a alguns anos mais 3 meninos aqui, Quando você olha a nossa família desse tamanho, não é a igreja que está crescendo. O que é que está crescendo? Está crescendo a minha família, não é a igreja. Agora, quando você olha para o grupo de jovens, você vê uns 5 jovens, 10 jovens, aí sim, a igreja está crescendo, Porque esses jovens confessaram o Senhor, se arrependeram dos pecados, estão servindo a Deus. Então a igreja cresce por meio de conversões, não por meio de números de família.
tá? Então isso fica mais nítido na vida de um jovem, de um grupo de jovens. A segunda verdade é que os jovens conseguem glorificar a Deus de uma forma diferente, mostrando que a família espiritual da igreja é mais valiosa que a família física. Isso um jovem consegue fazer com maior nitidez. Por exemplo, se você for na casa do irmão Scheid, e aí você vê lá o Esdras na sala, brincando na sala, amém. Isso é normal, não é normal? Claro, é filho dele, então é normal que o seu filho ande com seu pai. Agora, se um dia você for lá e ver, por exemplo, o Isaac na casa do irmão Scheid, ou você vê o grupo da igreja fazendo um estudo na casa do irmão Scheid, aí você percebe que ali está o quê? A igreja visível de Cristo. O natural é que os nossos familiares estejam conosco. Mas quando os jovens solteiros andam na casa de irmãos casados, e nós olhamos, nós pensamos, olha, aquele mesmo jovem que congrega naquela mesma igreja, ele não está apenas nos cultos da igreja, mas ele mantém comunhão com as pessoas também fora do culto. E você pensa o quê? Um irmão da igreja está na casa de fulano de tal. Isso exalta ainda mais a natureza da igreja. E em terceiro lugar, que é algo mais pesado, né? Os jovens glorificam a Deus de uma forma que os casados não glorificam, porque os relacionamentos espirituais dos jovens são eternos, não são passageiros. Os nossos relacionamentos, quando casados, é passageiro. Quando o cônjuge morre, acabou-se o matrimônio. Paulo disse que enquanto o marido estiver vivo, a mulher está presa ao marido pelo casamento. Mas quando o marido morre, a mulher está livre. Isso não acontece na vida de um jovem. Os seus relacionamentos jovens com a igreja local é um relacionamento eterno, tá? Ainda que nós morramos, ainda que nossos amigos morram, nós o veremos do outro lado da eternidade. Infelizmente nem sempre é assim com as nossas famílias, não é? Nosso desejo é que eles se convertam, mas isso se torna mais nítido na vida de um jovem. Então nós vimos que os jovens solteiros podem glorificar a Deus de forma diferente dos jovens casados, tá? Em segundo lugar, nós vimos que o segundo fundamento, esse é o primeiro, tá? Vocês podem glorificar a Deus de uma forma diferente. O segundo fundamento é que estar solteiro é um dom de Deus para o serviço da igreja. A segunda coisa que nós vimos, lendo inclusive esse texto de Paulo, especialmente o versículo 7, onde Paulo vai deixar claro que é um dom, né? Nós estamos ou casados ou solteiros, isso é um dom. Isso significa o quê? Que você está solteiro, jovem, por causa de um dom de Deus que Ele lhe concedeu. Que dom é esse, meu? É o do celibato? Não, não é o dom do celibato. O dom que ele está falando aqui não é uma característica espiritual, é um estado social, tá? Quem está casado, ele tem o dom de estar casado. Deus lhe deu essa oportunidade, Deus lhe deu esse privilégio. Quem está solteiro, ele está no estado que Deus lhe deu. É um dom. Deus lhe deu como um presente, como um propósito. Você pode se casar? Pode. Mas enquanto você não se casa, não é só o casamento que é uma bênção de Deus. O ser solteiro também é um dom que Deus está lhe concedendo. Então o fato de você ainda não estar casado é de propósito. É de propósito. Se Deus quisesse ter lhe casado, você já estava casado, né? Se Deus quisesse impedir o casamento daqueles que já são casados, Deus poderia ter impedido. Então, por que Deus lhe deixa nesse estado civil? Qual é o fator principal do fato de você ser jovem e solteiro? É porque Ele deseja que você sirva ao Senhor no seu estado de solteiro, antes que você se case. Quando você se casar, você vai poder servir a Deus com toda certeza. É uma parábola entre Cristo e a igreja. É maravilhoso. Mas até lá, você também pode glorificar a Deus usando a sua solteirice para a sua glória. Como é que você faz isso? Servindo a igreja local. É o texto que nós lemos, né? Versículo de número 32. Olha aí. Paulo dizendo: mas quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro, cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como ele pode agradar ao Senhor? Então o homem, o jovem solteiro, ele tem um propósito no fato de estar solteiro. Qual é o seu propósito? Servir ao Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. E a jovem solteira, versículo 34. A diferença também entre a esposa e a virgem: a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, para ela poder ser santa, tanto no corpo como no espírito.
uma coisa que eu não falei da última vez, essa ideia de ser santa aqui não está ligada à pureza, no sentido de imoralidade, de santidade, nesse sentido, mas é no sentido de separada para o uso do Senhor, tá? Então a palavra santo significa ser separado, nem sempre quer dizer pureza não. Então nesse texto aqui, o contexto dá a entender que esse é o fato. A jovem solteira, ela tem que trabalhar no fato de ser santa, ou seja, ser separada para a obra do Senhor. Ela cuida de servir ao Senhor no seu estado. Podem casar? Podem, mas não desperdicem a sua solteirice. Até lá, não desperdicem a sua solteirice. Por que esses fundamentos são importantes? Esses fundamentos, irmãos, jovens, é o que deveria levar vocês a se dedicarem cada vez mais ao serviço do Senhor. Saber que você pode glorificar a Deus de uma forma que eu não posso, de que um casado não pode, isso tem que incentivar você. Saber que Deus lhe concedeu um dom maior do que o dom do casamento, que é terreno e que é passageiro, isso deveria lhe incentivar a saber que o casamento não é uma meta de vida que vai te completar, não é. Em Cristo você já está completo e nele você pode gerar filhos para Deus. Isso tem que incentivar você a entregar a sua vida, a ver sentido no fato de você estar solteiro para poder servir ao Senhor sem preocupações antes de você se casar. Por que eu estou falando tudo isso? Para poder a gente chegar na prática hoje. Porque eu não quero, irmãos, jovens, que vocês desperdicem a solteirice de vocês, tá? Se vocês não entenderem que existe uma razão para vocês estarem solteiros ainda, para ainda não terem casado, se vocês não entenderem isso, vocês vão desperdiçar o tempo de solteiro com outras coisas. Por exemplo, será que Deus está lhe deixando solteiro para que você consiga terminar a faculdade, se formar e ser um grande profissional? Será que Deus está lhe deixando solteiro para que você empreenda num trabalho de negócios, para que então você consiga ganhar grandes somas de dinheiro, aí então depois você está na sua estabilidade financeira, você casar? Será que esse é o propósito de Deus? Pela providência secreta eu não sei, mas pela palavra revelada não. Pela palavra revelada o fato de você estar solteiro, jovem, é para que você possa dedicar a sua solteirice para agradar o Senhor, para servir ao Senhor. E como é que você faz isso, irmão? Através do serviço da igreja local. Então, quando você foca em outras coisas enquanto é solteiro, mas perde de vista o servir a Deus, o servir ao Senhor por meio da igreja local, você está desperdiçando sua vida de solteiro. Sua vida de solteiro está se esvaindo. O tempo que você tem está sendo desperdiçado se você não usa para o Senhor ou para a glória de Deus. E quando você se casar, você não vai ter mais o tempo que você tem hoje. Então, antes de você se casar, o objetivo de Deus é: utilize sua solteirice para a glória do Senhor. E na Bíblia nós temos vários exemplos. Nós temos Isaac, nós temos Josué, nós temos Samuel, nós temos Davi, homens que desde a sua juventude serviam ao Senhor. Nós temos Josias, temos Timóteo, temos o próprio Tito. Mais da metade dessa lista que eu citei são jovens que se casaram. Davi casou, Josué casou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não vai? Samuel casou, esses homens casaram, mas antes deles casarem, eles entregaram a sua juventude para o Senhor. Josué do lado de Moisés, Samuel do lado de Eli, servindo desde sempre. Davi servindo o Senhor mesmo sem ter grandes exemplos religiosos por perto. Homens que antes deles se casarem, eles alcançaram um testemunho de que Deus é digno de ser exaltado e de você entregar sua vida para Ele. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós já falamos desse fundamento. Esse fundamento é importante, não deixem de esquecer isso, para que vocês levem à prática. Então, na parte prática, eu quero destacar 3 pontos com os irmãos. Primeiro, como é que os irmãos, então, os jovens, podem servir a Deus no serviço da igreja local? 3 coisas. Primeiro, no uso de recursos gerais, ou seja, são recursos que todo mundo tem, né? Eu vou falar disso melhor. Segundo, no uso de dons particulares, que aí já é coisa que nem todo mundo tem, que Deus concede a jovens de forma particular. E eu quero terminar então com 2 palavras de advertência, tá? Sobre esse assunto. Vamos começar então falando sobre o uso de recursos gerais. Vamos abrir em Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 3 e 4. Vamos começar falando então
sobre como é que na prática o jovem tem que servir a igreja local. Algum irmão que achou? Filipenses 2, verso 3 e 4. Pode ficar à vontade para ler. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere superior a si mesmo, não havendo cada um para exatamente seu, mas todos eles para o que é do outro. Olha isso. Esse capítulo 2 de Filipenses, ele é um capítulo marcante, porque ele vai enfatizar o serviço à igreja local. O apóstolo Paulo vai enfatizar isso. Mas antes dele enfatizar, ele deixa uma coisa clara para todos nós. Ele fala no versículo 3, que nada que a gente venha fazer seja por contenda ou partidarismo. Ou seja, não faça coisas na igreja como se fosse uma competição, para você ser destacado melhor do que os outros, para que você pregue melhor que fulano, para que você sirva melhor que ciclano. Ninguém faça nada na igreja por partidarismo. De onde vem o partidarismo? Ou vanglória. Ou seja, pessoas que querem se exaltar, que querem focar naquilo que elas são, naquilo que elas dão. São pessoas que utilizam o serviço da igreja apenas para servirem a si mesmo, buscarem o seu próprio interesse, que é poder se engrandecer e se exaltar. Qual é o contrário de você procurar o seu próprio interesse? Ele vai dizer: cada um faça as coisas com humildade. Ou seja, faça aquilo como se você estivesse servindo, reconhecendo o seu lugar. Seja humilde. Por quê? Porque alguém humilde é alguém que está disposto a servir o próximo. Ele não vai dizer não para alguma atividade, porque ele não vai se achar a pessoa perfeita que não possa fazer aquele tipo de serviço, tá? Então o que é alguém humilde? Alguém humilde é alguém que não se acha grande o suficiente a ponto de não precisar servir aquele irmão. Não, fazer esse tipo de serviço, bota outra pessoa para fazer, bota alguém para fazer. Servir aquele irmão, aquela pessoa que está doente, um mendigo entrou na igreja, um bêbado para ser evangelizado, não, deixa quieto. Eu sou alguém que eu devo ser usado para coisas maiores, para situações melhores. Alguém humilde não pensa assim. Alguém humilde sabe que ele é um grande pecador, salvo por uma grande graça, e ele está disposto a servir a qualquer serviço. Por quê? Porque ele vê os outros como pessoas superiores a ele, tá? Aí ele continua, versículo 4. Na prática, não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Por que isso é importante quando a gente fala para os jovens no serviço da igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos criados para nós sermos independentes, né? E isso é bom. Em certo sentido, ser independente é bom. Por exemplo, quando uma criança nasce e aí com os meses ela começa a andar sozinha, os pais acham bom. Quando ela começa a comer sozinha, os pais acham bom. Quando ela começa a tomar banho sozinha, os pais gostam. Quando elas crescem e podem ir para fazer algum tipo de serviço sozinha, isso é maravilhoso. Então, começar a ser independente é uma coisa que nós valorizamos desde pequeno. Só que, ao passar do tempo, nós vamos, obviamente, gostando cada vez mais de ser independente, principalmente o jovem. Agora nós somos adolescentes, de adolescentes somos jovens, nós começamos a ter o nosso próprio dinheiro, começar a pagar nossas próprias contas, fazer os nossos próprios compromissos, e isso é bom, ser independente. Só que junto com a independência, pode vir um pecado e pode vir um problema, que é o quê? Nós começamos a nos concentrar cada vez mais em nós mesmos. Porque nós começamos a fazer e focar em coisas para nós fazermos. Então agora você pode escolher a faculdade do seu sonho. Você pode ter a meta do seu trabalho. Você pode ter aquela viagem que você está se planejando. Porque agora você pode ir sozinho. Você não precisa dos seus pais para poder lhe acompanhar, né? Você pode comprar o lanche que você quiser. Então, existe um perigo de, a cada vez que você vai se tornando independente, no uso do seu tempo, no uso do seu dinheiro, no uso da sua energia, você começar a focar cada vez mais nos seus próprios interesses. E aí, quanto mais você foca nos seus próprios interesses, você começa a se preocupar menos com o interesse de outras pessoas. Por isso que antes de você começar a servir, você precisa reconhecer a necessidade de você ser humilde e se preocupar o quê? Com a necessidade dos outros, não somente com a sua. Porque jovens, vocês estão trabalhando. Alguns que estão desempregados querem procurar emprego. O uso do dinheiro
dinheiro? Como é que você gasta seu dinheiro? Como é que você gasta seu tempo? Quais são as suas metas de vida? Qual é a roupa que você quer comprar agora? Qual é o sapato que agora você quer comprar? Entendeu? Qual é o restaurante que você quer visitar agora? O que você quer comprar em qual lugar? Qual é a viagem? Quando você começa a ser independente no uso do seu dinheiro e do seu tempo, você começa a focar muito em você mesmo, nas coisas que você quer se realizar. E quando você foca muito em si mesmo, você passa a desconsiderar o interesse dos outros. Paulo, ele dá outro caminho para você. Paulo, sabendo que, jovens, vocês são criados para Deus e para a glória de Deus, e você está solteiro com o objetivo de servir a igreja, o maior trabalho que vocês têm é negar os seus próprios interesses para buscar o interesse da igreja. Esse pecado que eu descrevi para vocês é o que nós chamamos de egoísmo. E no casamento, ele tem que ser morto no altar. Lembra como é que Paulo diz? Para os homens casados, como é que vocês matam o egoísmo? O foco em si mesmo? O se importar consigo mesmo? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, olhem para Cristo a ponto de que ele entregou a sua vida pelo interesse dos outros, por amor aos outros. Sabe o que Paulo faz em Filipenses? Ele prega Cristo também, mas não para os maridos agora. Ele prega Cristo para nós, para vocês, para os jovens solteiros. Olha o exemplo que ele dá de Cristo, a diferença de interesse aí. Continuando no versículo 5, ele diz: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Maridos, para matarem seu egoísmo e servirem a esposa, Cristo se entregou pela igreja. Jovens, para matarem o seu egoísmo e servirem a igreja com um novo interesse, olhem para a cruz da mesma forma. Aquele que por vocês entregou a própria vida para que vocês pudessem alcançar a salvação. Agora eles dizem: vocês jovens que estão solteiros, não busquem apenas o interesse de vocês, não busquem apenas as viagens, o salário, o uso do tempo. O que você vai fazer no final de semana, quando sair da igreja, quando sair do culto, como você usa os dias da semana? Não pense apenas no seu interesse, agora pense no interesse do outro, pense no interesse da igreja. A igreja precisa do seu tempo, a igreja precisa do seu serviço, a igreja precisa do seu financeiro, a igreja precisa da sua ajuda, do seu apoio. Ou você está preocupado demais com seus próprios interesses a ponto de não conseguir servir a igreja? Porque a razão de vocês estarem nesse estado é para que vocês possam servir o Senhor através do serviço da igreja. E Paulo dá outros exemplos. Primeiro, o exemplo maior é o de Cristo. O segundo exemplo que ele dá é dele mesmo. Olha o versículo de número 17. Alguém pode fazer a leitura? 17 e 18. E ainda que seja oferecido como libação sobre o sacrifício, o serviço da vossa fé, logo me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por este mesmo. Olha isso. Paulo está dizendo: Cristo se entregou como sacrifício, mas eu também me entreguei como sacrifício para vocês. Eu entreguei a minha vida para a alegria de vocês. Paulo, falando de si mesmo como alguém que negou os seus interesses, a sua própria vida, para se sacrificar, renunciar aos interesses pessoais, pelo interesse de quem? Da igreja. Aí ele dá mais um exemplo. Agora outro irmão pode fazer a leitura do verso 19 ao 22. Ele vai dar um terceiro exemplo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei tomar para este bem também dos nossos negócios. Porque vocês igual sentimento, sinceramente, porque todos Olha isso. Esse exemplo de Timóteo é maravilhoso, porque exemplifica justamente o que Paulo está querendo dizer. Ele vai dizer: não existe ninguém igual a Timóteo. Não existe nenhum homem que se entregue pela causa de Deus como Timóteo. Aí ele chega a dizer no versículo 21, porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Por que eu vou mandar Timóteo para a igreja de Filipenses, para poder servir os irmãos de Filipenses? Porque Timóteo busca agradar o Senhor. Ele não busca só seu próprio interesse. Jovens, esse é um exemplo que Paulo está dando para vocês. Timóteo, outro jovem,
que, negando o seu próprio interesse, olhando para o interesse de Cristo, ele se entrega para servir a igreja local. E aí ele fala uma coisa que é triste, né? Todo mundo está buscando o seu próprio interesse. Isso descreve muitas vezes a igreja hoje. Em que sentido? Muitas pessoas que não podem servir na igreja, não podem auxiliar na igreja. Por quê? Porque estão cheios dos seus próprios interesses. Não dá para servir. E elas não estão ignorando o desejo da igreja, não. Elas estão ignorando o desejo de Cristo. Paulo diz, cada um está buscando seus próprios interesses, não o interesse de Cristo. Jovens, qual é o interesse de Cristo para vocês? Aquele que é solteiro, cuide das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Aí ele dá o último exemplo para fechar com chave de ouro, versículos de número 25. Alguém pode fazer a leitura, versículo 25 e 26. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Agora o verso de número 30. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Olha isso, que exemplo maravilhoso, o último. Ele deixou o exemplo de um jovem da igreja local por último. Ele dizendo o seguinte, olha, Epafrodito, ele ama tantos vocês, se preocupa tanto com vocês, que ele ficou preocupado em saber que vocês pensaram que ele estava doente. Ele não queria preocupar a igreja local. Então eu estou mandando ele de volta. Porque o que Epafrodito fez por mim, vocês não poderiam fazer. O que dá a entender aqui é que Epafrodito, como alguém provavelmente que era jovem e solteiro, poderia servir a Paulo, poderia servir a igreja local, de uma forma que os membros da igreja local não podiam fazer. Os casados não podiam fazer, deixar a família e suprir Paulo. Os pastores não podiam largar a congregação e servir Paulo. Então o que ele faz? Ele faz aquilo que os outros membros da igreja não podem fazer. E sabe o que é legal? Esses 4 exemplos, muito provavelmente, os 4 jovens são como vocês, solteiros. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que não se casou, entregou sua vida pela igreja local. Paulo, que não era casado, ou pelo menos estava solteiro, se entregou pela igreja local. Timóteo também, e muito provavelmente Epafrodito. Esse exemplo é para dizer, olhe para os interesses de vocês, e se esses interesses estão em contradição aos interesses de Cristo, que é serviço na igreja local, repense a maneira como vocês estão usando a solteirice de vocês. Porque quando vocês casarem, esse estado da vida passou. Passou. Isso fica como exemplo para quê? Para um autoexame acerca do uso dos interesses que os jovens estão tendo, tá? Na prática, eu quero aplicar pelo menos em 2 áreas apenas, tá? Eclesiastes 12, versículo de número 1. Quem achou pode fazer a leitura. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho deles prazer. Isso. Nesse texto nós vemos o quê? Principalmente em relação aos jovens, no uso do tempo de vocês. Nós vamos falar disso melhor em outra doutrina. Mas na aplicação, o que eu quero dizer, uma das melhores formas que o jovem pode servir à igreja local é com o uso do seu tempo. Quando o jovem lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, e então ele utiliza do seu tempo para servir na igreja local. Uma coisa que muito provavelmente Paulo tinha em mente quando ele escreveu 1 Coríntios 7, né? Quando ele fala, os casados têm muitas preocupações, eles se importam com muitas coisas, eles têm outras atividades e outras tarefas e outros deveres. E geralmente todas essas tarefas e deveres têm a ver com o uso do tempo. Da maneira como a gente cria os nossos filhos, gerencia o lar, cuida da casa, se preocupa com os cônjuges, enfim. O tempo de alguém que está casado é extremamente corrido. E ele usa esse tempo para a glória de Deus. Porque quando ele é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, ele está usando bem o seu tempo. Ele não está perdendo tempo. E ele não está ignorando a igreja. Pelo contrário, o seu melhor papel para servir a igreja é como ele serve a sua família. Dentro do seu tempo, dentro do lar. E os jovens? Os jovens, a melhor forma de vocês usarem esse tempo que vocês têm, como Paulo diz, é usá-lo para o Senhor, enquanto vocês ainda não têm essas preocupações. Vocês têm uma facilidade maior de dizer sim para muitas coisas que os casados não podem.
tá? Seja nas programações da igreja, seja nos convites aleatórios que acontecem na igreja. Então, um conselho que eu poderia dar para vocês, na maneira como vocês usam o tempo de vocês, sejam mais inclinados a dizer sim para os convites, tá? Por exemplo, quando Elias chamou Eliseu disse sim na hora. Quando Moisés entrou dentro da tenda do tabernáculo, a Bíblia diz que os israelitas foram-se embora e Josué, que era jovem, ficou na porta até a hora dele sair. Ele tinha mais tempo. Nós podemos usar os cultos da igreja, não é? Esteja mais disposto a participar dos cultos da igreja e das programações. Por exemplo, culto de quarta-feira, se você pode, esteja presente. Oração na quinta-feira. Se você pode estar na oração na quinta-feira, por que você gostaria de estar em outro lugar? Um momento de reunião de oração. Seria maravilhoso se você estivesse. O momento do evangelismo. Esteja mais aberto a dizer sim para evangelizar enquanto você é solteiro. Você não sabe, mas para nós que somos casados, para poder sair para o evangelismo da igreja, para estar nas programações da igreja, a depender da necessidade imprevista do dia, você vai ter que ter todo um caminho, meu amigo. Toda uma organização para poder dar certo. Não é simples. O jovem ele pode se inclinar a dizer mais sim para essas questões. Se preocupar com as congregações, talvez fazer visita nas congregações. Enquanto você é jovem, você pode dizer sim com mais frequência do que nós. O pastor Jardel vai passar o final de semana aqui e ele vai virar a noite na igreja com quem puder dormir. Seja mais inclinado a vir, a dizer sim para essas coisas que não vão acontecer sempre. E quando você casar, você não vai poder fazer. Aí fica aqui alguns adolescentes que resolvem dormir, né, na igreja junto com o pastor Jardel. Alguns jovens que não vêm por alguma razão, não querem, talvez eles pensam que não seja tão útil, né, passar a noite aqui. Talvez você tenha outras coisas do seu interesse do que do interesse da igreja. E aí fica eu dentro de casa, doido para vir dormir aqui no final de semana. Eu não posso, porque eu estou casado, né? Tenho minhas responsabilidades e meus compromissos. Tem uma viagem, uma conferência lá não sei aonde. Muito mais fácil para você se organizar do que alguém que está casado. A questão é, use melhor o seu tempo, no seu dia, na limpeza da igreja, né? Se bem que nós estamos bem servidos, eu acho, né? A não ser que alguém que esteja na escala da limpeza possa dizer o contrário. De jovens que estão dispostos a estar na limpeza. Se você não está disposto a estar na limpeza, então como é que você está usando o seu tempo? Quais são as coisas do seu interesse? Eu me dizer que na última limpeza só tinha ajuda de mulher aqui. Foi mesmo? Então, Você aproveite e faça a feira. exatamente. Só tinha ela. Isso é um interesse da igreja de forma geral. Como é que nós estamos usando o nosso tempo? Né? Vocês que são jovens, como é que vocês estão usando o seu tempo de vocês? Porque enquanto vocês podem, isso glorifica a Deus. Agora, se vocês gastam tempo apenas no interesse de vocês, o que é bom na independência, mas quando vocês percebem que estão dizendo muito não para a igreja e muito mais sim por causa dos seus planos, e às vezes não é um plano tão importante assim, vocês têm mais tempo para poder dizer sim para aquilo que é feito na igreja, para as coisas que a igreja pode fazer. Desde fazer uma visita a um irmão, olhar alguém que está doente, sair com os amigos cristãos, fazer algum tipo de atividade. Enquanto você não está ocupado com a família, cuidando de 1, 2, 3 meninos, você tem essa oportunidade unicamente agora, enquanto você é jovem, antes que venham os dias que você não possa fazer isso. Vamos abrir Efésios capítulo 4, verso 28, eu vou tentar apressar aqui. Efésios 4, verso de número 28. Alguém que achou pode fazer a leitura. Aquele que me dá não puxe mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Uma segunda forma de você usar a sua solteirice para servir a Deus é no uso do seu dinheiro, da sua finança. Nós vamos falar disso melhor também em outra doutrina. Em que sentido? No sentido que existe uma razão para Deus nos dar empregos. E essa razão não é simplesmente para sustentar a nossa casa e a nossa família. Olha o que ele diz. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus provedor. E como ele é um Deus provedor, ele é glorificado na maneira como nós também procuramos prover a necessidade de outros. Isso é maravilhoso na vida de um jovem, né? Nós temos um exemplo maravilhoso de Ruth, né? Ruth estava solteira, era viúva, era jovem. O que a Bíblia diz? Em vez dela deixar a sua sogra e procurar um outro casamento, ela ficou com a sua sogra e sustentou financeiramente a sua sogra. Ela trabalhou, sendo uma jovem, solteira, viúva no caso,
para sustentar seu sogra. Nós temos um exemplo negativo em quem? No jovem rico, que tinha muitas riquezas e Cristo pediu para que ele distribuísse aos pobres, ele disse não. E junto com o não do uso errado do dinheiro, ele disse não para uma evidência de conversão. Alguém que não eram convertidos de verdade. Vocês têm uma oportunidade, enquanto são jovens, de utilizar o seu dinheiro melhor, muitas vezes, com mais liberdade, com mais generosidade, do que pessoas que estão casadas. Enquanto você não está comprando fraldas que não tem mais fim, enquanto você não está tendo que lidar com as necessidades da sua própria casa, enquanto dentro da sua casa, talvez você divida as suas necessidades com seu pai e sua mãe, alguém paga uma conta de luz, outro de água, alguém faz o aluguel, em vez de você utilizar o dinheiro que sobra, ou talvez o muito dinheiro que você tem no seu trabalho, para gastar mais consigo mesmo, você pensa em utilizar o seu recurso, glorificando a Deus, servindo alguém que está em necessidade na igreja, auxiliando a igreja financeiramente de alguma forma. Pode ser pouco, mas Cristo pode fazer muito. Como aquele menino que trouxe apenas 3 pães e 5 peixes, e Cristo usou aquilo de forma suficiente para alimentar aquela multidão. Você pode ofertar pouco, se for o caso, por não ter mais para ofertar, e Cristo pode utilizar aquela sua oferta para manter a sua igreja, para servir bem a sua igreja. Agora, se você não pode ofertar mais, porque você gasta muito com você, em coisas que são muito banais, a ponto de que não sobra dinheiro mal para ofertar, ou para auxiliar a igreja, porque você gastou muito consigo mesmo, talvez entre aquela questão, você está procurando tanto os seus interesses, e está deixando o interesse do Senhor de fora. Então o uso do seu dinheiro também pode ser usado para glorificar a Deus. São recursos gerais, que nós vamos trabalhar melhor depois, que é o uso do seu tempo, participar, estar ativo, estar congregando, procurando não só o seu próprio interesse, mas o interesse da igreja, quanto também o uso financeiro. E nós vamos falar melhor disso depois, tá? Vamos agora para 1 Pedro, capítulo 4, estamos caminhando para basicamente o final. Esse primeiro ponto foi para a gente falar sobre esses recursos mais gerais, né? No entanto, existem alguns recursos, o uso de dons particulares que Deus deu para os jovens, que Ele também quer que os jovens utilizem na igreja. 1 Pedro 4, pedir para alguém fazer a leitura do verso 10 e verso 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multi graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça a força que Deus lhe dá, para que todas as coisas de Deus sejam glorificadas por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. A segunda forma, jovens, de nós servirmos a igreja local são com dons que Deus nos concede. E isso é algo que vocês têm. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, na verdade nós não sabemos se é no momento do novo nascimento. Mas na nossa vida cristã, todos nós recebemos da parte de Deus algum dom. É o que ele diz bem no versículo 10 aí, ó. Como cada um recebeu o dom. Quem recebeu o dom? Os pastores? Não. Cada um. Todos nós temos dons que Deus nos concede. E isso é dado por Deus de graça. Não é pelo nosso mérito. É por isso que a Bíblia chama de dom. O que é um dom? Dom é um presente. Não é alguém que se esforçou no sentido de que você merece aquilo que Deus lhe deu. É o contrário. Justamente pelo fato de ser um dom, é que todos vocês têm. É porque todos nós temos. Então, jovens, além daqueles recursos gerais, Deus concedeu a cada um de vocês algum tipo de dom. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, para que Deus deu esse dom para você? Para quê? Para servir o próximo. Olha isso, versículo de número 10 ainda. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo um ao outro, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus lhe deu dons para quê? Para servir a igreja local. Vocês são mordomos de Deus. Em algumas versões fala de dispenseiros de Deus. O que é um dispenseiro? Nós sabíamos na nossa casa, algumas casas, na verdade, existem dispensa, né? Na dispensa é onde você guarda o suprimento do mês. Seu alimento, seu feijão, seu arroz, enfim. Se alguma coisa acontecer e as pessoas tiverem que ir na sua casa e para comer na sua casa, uma visita para um almoço em família, o que você faz? Você vai lá na dispensa, pega 2 quilos de feijão, 2 quilos de macarrão
e traz para quê? Para poder servir na mesa. O que Pedro está dizendo é o seguinte: jovens, vocês têm dons. Agora, vocês são dispenseiros, vocês são mordomos. Quando a necessidade surgir, Deus quer que você vá lá na sua dispensa, pegue o dom que Ele lhe deu e use na igreja local. Quando a oportunidade surgir, quando a necessidade surgir, é o momento de você, jovem, usar aquilo que Deus lhe deu para poder servir a igreja local. O que não pode acontecer é como naquela parábola, onde Deus disse que Ele deu talentos para os homens e teve um deles que escondeu o seu talento. Por que Ele escondeu? Ele escondeu porque Ele disse que o rei era muito severo. Ele era tão severo que ele preferiu nem arriscar, preferiu deixar guardado, porque era certeza que não ia dar problema para ninguém. Tem muitas pessoas que fazem isso na igreja. Deus deu dons para vocês, quando surge a oportunidade, não, Deus é santo demais. Não, servir a igreja é um negócio muito sério. Pregar, Deus me livre. Eu quero pregar, mas não, Deus me livre. Visitar, não, de forma alguma. Evangelizar, não. Cantar, eu canto, mas eu não quero cantar, não. Pessoas que acham que a situação é tão séria a ponto de não usarem o dom que Deus deu. Cara, se Deus lhe deu o dom, é claro que Ele quer que você utilize. Se a igreja está reconhecendo o seu dom, como é que a igreja reconhece? Quando a igreja convida. A igreja está te convidando para pregar? A igreja está te convidando para dirigir? A igreja está te convidando para visitar, para evangelizar? A igreja está te convidando para você... Alguém pediu o seu conselho? Você não foi chamado para pregar, mas alguém está passando necessidade, dificuldade, problema no casamento e pede um conselho seu. Você vai lá? Você dá ouvidos? Ou você, não, irmão, vamos falar com o pastor que é melhor, né? Se Deus lhe deu um dom e a igreja necessita desse dom, seja um bom dispenseiro. Vá lá na dispensa, pegue o seu dom e traga. O pior, que é também uma das escolhas, é você, não, eu não vou servir, não é nem porque é sério demais, é porque eu não quero responsabilidade com a igreja, eu não quero ter essa ligação. Sim. Né? Não quero que ninguém precise de mim, desprezível. Exatamente, o que não faz sentido. Porque se Deus deu o dom para todo mundo, é porque o objetivo de Deus é que todo mundo sirva uns aos outros. Se Ele não quisesse que todo mundo tivesse serviço na igreja, Ele não tinha dado o dom para todo mundo. Ele tinha separado só uma turma. Mas não, Deus deu o dom para vocês, jovens. E Ele quer que você utilize esse dom para Ele. Que dons são esses? Pedro, ele separa aqui duas categorias. Palavra, aquele que fala, e administração, aquele que serve, né? Olha o versículo de número 11. Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Aqui ele resume numa categoria vários dons, vários serviços na igreja que tem a ver com a sua fala, com o fato de você falar. Eu separei uma lista para vocês ouvirem melhor. Dons que envolvem um falar, vou chamar de dom para poder ficar mais fácil de ser compreendido. Por exemplo, pregação, os irmãos que evangelizam, palavra de sabedoria, né? Aquele irmão não prega, mas ele é bom no conselho, no aconselhamento, na conversa, na consolação, né? Na maneira de agir. Palavra de conhecimento, pessoas que têm didática para ensinar, que sabem ensinar, que é muito nítido a maneira como elas se impõem no ensino. Envolve aqui, obviamente, irmãos, os presbíteros, pastores, pregadores, professores da escola bíblica, conselheiros na igreja. Se você tem esses dons, ou você tem algum dom desse tipo, talvez você não pregue, mas você dá aula na IBD, você cuida da sala das crianças, você serve a igreja local com aconselhamento. Pessoas quando estão com problema, em vez de procurar alguém que prega, procura você, não é isso? Olha que interessante. É um sinal de que Deus lhe deu alguma coisa que a igreja está percebendo. É por isso que nós que somos pregadores, aconselheiros, receber elogio é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque em primeiro lugar, você tem que guardar seu coração, para você não achar que você tem alguma coisa. Esse dom foi dado por Deus, você não conquistou. Se a pregação foi boa, foi pela graça de Deus, não pela sua oratória. Isso é o primeiro lado, mas tem um segundo. A igreja não pode ser impedida de elogiar, porque o elogio da igreja é o atestamento do dom. Deu para entender? Quando a igreja elogia, a igreja está reconhecendo que Deus está levantando aquela pessoa por alguma coisa, por alguma questão. Está validando, essa é a melhor palavra. Seja na pregação, no aconselhamento, irmão, você falou, deu certo. Alguém que estava passando um problema e você resolveu. Alguém que estava triste, saiu mais consolado da conversa. E ela agradece você, irmão, muito obrigado pelo que você fez. Você me ajudou muito, você não tem ideia. E às vezes você não tem mesmo nem ideia. Mas aquela pessoa sabe disso. Ela está atestando o dom que Deus lhe deu. Para que a próxima vez você não se esconda. Para que você possa servir, ser útil ao Senhor. Agora, se o seu dom é de falar, fale segundo a palavra de Deus. Ou seja, você tem um padrão.
as Escrituras. Então estude a palavra de Deus, para você usar bem o seu aconselhamento, usar bem o seu dom, para você saber pregar corretamente a palavra de Deus, para você aplicar corretamente aquilo que é ensinado. Em segundo lugar, a segunda categoria que ele coloca aí, são os dons de serviço, que são dons que ele coloca em algumas versões como ministrar, que é servir, tá? Alguns exemplos do dom de serviço: dom de misericórdia, que Paulo cita. A igreja tem que ser misericordiosa, mas é nítido, irmãos, que tem irmãos que quando escutam falar de um problema, eles ligam logo para a pessoa. A pessoa mandou um negócio no grupo, eles se preocupam logo. São pessoas que naturalmente, de uma forma mais rápida que as outras, vão atrás de fazer alguma coisa. A igreja sente misericórdia, todo mundo. Nós deveríamos sentir. Mas há pessoas que é nítido. Você olha para aquela pessoa e você sabe que você pode contar com ela, porque ela realmente se importa com você, se preocupa com você. Às vezes dá vontade de sair citando o nome, né? Graças a Deus que tem exemplos na igreja para poder a gente citar. Eu não vou citar nomes, mas tem pessoas que é muito nítido a maneira como ela serve, como ajuda, como se preocupa, como pergunta, como ora, né? Quando lembra de alguma coisa que você contou há uma semana e a pessoa ainda está lembrada e pergunta para você. Pessoas que têm o dom de misericórdia, pessoas que têm o dom de repartir, são generosas, auxiliam sem ninguém nem saber quem é, que estão mais inclinadas a ofertar, às vezes por dano próprio, sabendo que aquilo estava juntando dinheiro para alguma outra coisa, mas não pôde auxiliar. Vou contar um testemunho muito incomum que aconteceu comigo. Em novembro do ano passado, a minha esposa saiu do emprego, né? Basicamente saiu do emprego, e houve um problema financeiro da parte dela. A gente sofreu um dano financeiro. O que acontece? Na mesma semana, no mesmo final de semana, um rapaz ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, perguntando se estava tudo bem. E eu, irmão, graças a Deus, estamos indo e tal. Ele, não, irmão, estou perguntando como é que você está financeiramente. E ele não é nem de Sobral, ele é de outro estado. Irmão, a gente está se virando, acabou de acontecer isso com a minha esposa, mas a gente está se lidando. Ele, irmão, eu lhe perguntei porque eu queria ter certeza do que eu poderia fazer por você. Porque Deus me inclinou a fazer uma oferta para você. Me dê a sua chave Pix. Eu, meu irmão, se for o Senhor e você me chamou justamente nesse momento, você crê que é o Senhor, amém. Dê minha chave Pix. Aí do nada, sabe quanto foi que ele ofertou? R$500. R$500. Então, irmão, você ofertou R$500, é um dinheiro muito alto. Você falou com sua esposa? Você conversou com ela? Ele, não, irmão, não sou casado não. Sou jovem, sou solteiro. Sou casado não. Eu estava juntando dinheiro para comprar um carro, mas eu já dei uma moto e eu acho que Deus não quer que eu compre o carro agora. Eu acho que Ele quer que eu oferte para você. Olha aí. Se ele tivesse casado, talvez não teria como ele ter nem esse dinheiro guardado, né? Mas a questão é, Deus utiliza pessoas dessa forma. E jovens que entendem essa forma de glorificar a Deus é maravilhoso. A maneira como o Senhor age, tá? Outras formas. Outro exemplo de dons de serviço, né? O diaconato. Nós estamos falando sobre diaconato agora, né? Com o pastor Jardel. Liderança, os irmãos que estão na diretoria da igreja. Enfim, se você tem esses dons, se você serve a igreja, ornamenta a igreja, se preocupa com a igreja, limpa a igreja, preside de alguma forma, administra, é generoso, reparte, visita, é misericordioso, está dentro desse ministério que Pedro está dizendo. E o que ele diz? Faça segundo o poder que Deus dá, não pela sua própria força, não pelo seu próprio poder, mas segundo o poder que Deus dá. Por quê? Porque nem sempre vai ser fácil, tá? Como eu falei, às vezes vai faltar necessidade, vai ter problema financeiro para você, não é fácil, não é nada fácil. Mas, pela graça de Deus, se o Senhor lhe capacitar, lhe dar condições, faça. Segundo o poder que Deus dá. Não por necessidade, nem por vanglória, porque alguém vai estar vendo, alguém vai estar sabendo. Nem por necessidade, mas segundo o poder que Deus dá. Se Deus lhe concede esse poder, vá. Se a igreja não reconhecer, amém, o poder foi dado por Deus. Se as pessoas não estão vindo, porque você está de tarde ornamentando a igreja, enquanto está todo mundo em casa, para de noite o culto ser feito, amém. Esse dom que você tem de poder estar ornamentando na parte da tarde, enquanto todo mundo está lá, é um dom que Deus lhe dá. E faça no poder de Deus. Para quê? Para que você não desista quando pessoas falarem mal. Para que você não desista quando pessoas forem contra. Não é? Mas você sabe, eu estou servindo a Deus, eu vou continuar servindo ao Senhor. Pelo poder que Deus dá. Para que no fim, a glória seja de Deus. A glória seja do Senhor. Amém, irmãos? Vou terminar apenas com 2 palavras de advertência, tá? Primeira palavra. Não crie expectativas irreais para você, tá, jovem? Isaías 40 vai dizer que os jovens com certeza cansarão. Os jovens com certeza correrão e se cansarão.
O fato de você ser jovem também não significa que a igreja tem que usar e abusar de você. Que agora todo o seu dinheiro tem que ser dado, o seu tempo tem que ser gasto, só tem você para fazer aquilo. Não é isso. Não cria uma expectativa real. Se você não consegue, você não pode, não faça. Certo? Os jovens realmente se cansarão. É o que a Bíblia diz. Então não cria uma expectativa real sobre você. Segundo, não cria uma expectativa real da igreja. Nem sempre nós que somos da igreja vamos ser bíblicos o suficiente para honrar vocês, para agradecer vocês. Talvez numa noite, por exemplo, que nós tivemos um encontro de casal, a gente elogia a pregação, a direção e os louvores. Mas ninguém talvez elogie o seu serviço, o que vocês fizeram lá atrás e tudo isso. Então, isso é uma falha nossa, porque teologicamente falando, nós temos que elogiar, mas é outro assunto. Mas a questão é, entenda uma coisa, no reino de Deus, muito do que é feito pelo menor, não será visto pelos outros. E isso é o que Cristo nos ensinou. Quando ele disse que aquele que quiser ser o maior, seja o menor, seja aquele que sirva. Aquele que está servindo, ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Você que está servindo, ninguém está vendo, você é o maior diante do Senhor. Então, ainda que a igreja não reconheça seu trabalho, não veja a maneira como você está fazendo, não tem uma expectativa real da igreja, achando que a igreja inteira vai lá lhe aplaudir e tudo mais. Às vezes isso não vai acontecer. Às vezes as pessoas para quem você está auxiliando não vão nem reconhecer. Mas confie no Senhor, porque como Paulo disse, aos solteiros digo eu, sirvam, entreguem a sua vida para agradar quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Se vocês estão agradando ao Senhor, então amém. Essas são minhas últimas palavras finais de advertência nesse assunto. Vamos orar então?